Olá pessoal, vamos aí resolver a questão 3.20 do livro de Sistemas de Controle e Automação Process Dynamics and Control do Seaborg. Bom, nessa questão ele diz que tem 3 tanques em série, onde a vazão volumétrica de cada tanque no sistema ela é mantida constante. Assumindo também que a mistura em cada tanque é perfeita e que os volumes são constantes. Ele pede na letra A, derive a equação que modela a concentração dos fluidos saindo de cada tanque, sendo CI a concentração que entra no primeiro tanque. Ele não dá desenho, mas para facilitar aqui o nosso entendimento, está aqui um desenho. Tanque 1, tanque 2, tanque 3. Sendo o V1, V2, V3, os volumes dos respectivos tanques. Aqui nós temos a concentração de fluido que chega no tanque 1, CI, a concentração C1, que é a concentração que sai do tanque 1 e a que chega no tanque 2, e a concentração C2, a concentração que sai do tanque 2 e que chega no tanque 3, e a concentração C3, a concentração que sai do tanque 3. Lembrando que ele disse que a vazão volumétrica ela é constante, ou seja, o que está variando aí de tanque para tanque é a concentração do fluido, a vazão permanece constante. Como é que nós vamos aí começar a letra A, onde ele pede as expressões que modelam a concentração que sai de cada tanque? Bom, lembramos aí da equação da conservação da massa, mas aplicada para a concentração de cada tanque. Seria essa equação diferencial aqui, onde isso aqui é o dm, dt na verdade, né? Porque ρ vezes v é m, mas para a concentração do tanque. Tá? Aqui nós estamos modelando de início o tanque 1. Ρ vezes Q é M, Ρ vezes Q é M, porque tanto Ρ quanto Q são constantes, e Ρ vezes Q é a massa, né? Mas para a concentração inicial e para a concentração do tanque 1. Né? A gente pode entender isso interpretando que a vazão mássica do tanque 1 para a concentração do tanque 1, ela tem que ser igual ao que entra, a concentração vezes a massa do que entra, menos a concentração vezes a massa do que sai. Ou seja, a variação da massa é igual a variação da massa vezes a concentração que entra menos que sai. Bom, a partir daí, nós chegamos nessa equação diferencial, V dC1 dt é igual a Q C1 menos CI menos C1. Obviamente porque eu cortei o ρ, né, e isolei o Q aqui. Para conseguir achar uma equação modelo, preciso aplicar as transformadas de Laplace. Se você não sabe, aconselho que revise os conceitos de cálculo diferencial. Aplicando a transformada, chegamos nisto aqui. Tá? Basta usar a tabela, não é difícil. Isolando C1 de S, temos isso. Temos então aí a nossa equação final, onde C1 de S, isso no espaço de Laplace, é igual a Q sobre Vs mais Q vezes C1 de S. Tá? Essa equação relaciona a concentração do tanque 1 com a concentração inicial. Ele pede um modelo para relacionar as concentrações de cada tanque. Tá? O que a gente pode pensar aqui? C1S, se eu passar o C e S para cá, vai ficar C1S dividido por C e S vai ser igual àquilo ali, tá? Eu só fiz uma operação matemática ali de dividir por Q sobre V e tal, e vai chegar nisso aqui. Agora, se eu fizer esse mesmo processo para o tanque 2 e para o tanque 3, tá? A mesma forma para o tanque 2 e para o tanque 3, onde em vez de CI para o tanque 2, por exemplo, vai ser C1, C2, para o tanque 3, C2, C3, a gente vai chegar exatamente na mesma expressão, só que, obviamente, com os números dos tanques aqui, né, a concentração de cada tanque, ao invés de ser C1, CI, vai ser C2, C1, nananã. Ou seja, o que a gente chega? Que, analogamente a essa expressão que nós obtivemos, nós vamos ter aqui para o tanque 2 C2S sobre C1S, vai ser igual a isso. C3S sobre C2S é igual a isso. Então, aqui nós modelamos uma relação das concentrações que saem com as que entram para cada tanque. Tá certo? Continuando aqui a questão, vamos aí para a letra B. Na letra B, ele diz que se a C1 ela estava sendo mantida constante, mas de repente uma concentração de fluido aumenta muito rapidamente, ou seja, um impulso de fluido,
qual então vai ser a concentração do tanque 3, a que sai do tanque 3 com o tempo, ou seja, qual vai ser a função concentração do tanque 3 em função do tempo. E ele coloca duas preposições. É isso que eu acabei de perguntar, se o volume dos 3 tanques for igual e se o volume dos 3 tanques for diferente. Para volume dos 3 tanques igual, nós vamos ter que, vamos lá, volume dos 3 tanques, se o volume dos 3 tanques é igual, a gente pode pensar aí em uma associação em série, porque os 3 tanques estão em série. Então, para achar a concentração do tanque 3 que ele está pedindo, em relação à concentração inicial, que é a concentração na qual ele vai ter um pulso, né, ele vai aumentar subitamente e depois voltar a ser constante, nós podemos pensar que vai ser a multiplicação da concentração do 1 com a inicial, a concentração do 2 com a concentração do tanque 1 e a do 3 com a do tanque 2. Ou seja, eu peguei aquelas expressões que eu obtive antes e eu multipliquei, tá? Porque a gente fez uma associação em série, ou seja, a concentração do tanque 3 com a concentração inicial vai ser igual a isto vezes isso, tá bom? A partir daí é só substituir as 3 equações que eu já tenho, vai resultar nisso aqui. E olha só, isso aqui você tem na tabela de transformada, tá? Porque isso tudo aqui está no espaço S, no espaço de Laplace. Aplicando uma transformada inversa, nós chegamos aqui nessa expressão, onde nós obtivemos a concentração do tanque 3 variando com o tempo, que é o que ele pediu. Isso para o primeiro caso, de os volumes serem iguais, V1 igual a V2 igual a V3. Para o segundo caso, dos volumes serem constantes, porém diferentes, V1 diferente V2 diferente V3, nós também pensamos em uma associação em série, porém agora não vai ser V e V e V, tá? Porque aqui, como nós fizemos para a letra A, não vai ser V, 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 porque eles são todos diferentes. Então, na expressão, quando eu for obter a expressão para cada tanque, eu vou colocar o volume, não sendo um volume genérico, mas o volume de cada tanque. Então aqui seria V1, onde eu obteria V1. Para V2 eu colocaria V2 e aqui eu obteria a expressão com V2. Ou seja, seria aqui V1, aqui para o tanque 2 V2 e aqui para o tanque 3 V3. Tá? Mas a lógica é a mesma, as funções são as mesmas. A única coisa que vai mudar no final é o volume, que vai ser V1, V2, V3. Tá? Como eles são em série, a gente pode pensar também na multiplicação. Só que agora, como os volumes são diferentes, vai resultar nessa expressão aqui. Essa expressão aqui, multiplicando, resulta nisto, que resulta nisto. Aqui eu estou aplicando matemática básica. Como os volumes eram iguais no caso anterior, nós obtivemos uma expressão ao cubo, porque bastava multiplicar as expressões. Você colocava em evidência, você apenas elevava ao cubo, que era o mesmo valor multiplicado 3 vezes. Nesse caso aqui eles são diferentes porque o V diferencia cada um. Então não dá para colocar ao cubo. Então, continuando a matemática básica aqui. Para aqui na verdade. Que sobre essa expressão. Bom, como é que nós vamos resolver isso aqui que está no espaço de Laplace? Nós vamos dizer que C3S sobre C1S, que é igual a esse resultado aqui, vai ser igual a Q vezes V1, V2, V3, que é o que eu consegui colocar de evidência daqui, ó, Q, V1, V2, V3, vezes uma expressão com o primeiro termo, uma expressão com o segundo termo, mais uma expressão com o segundo termo, mais uma expressão com o terceiro termo. Em outras palavras, eu vou dizer que isto aqui, ou seja, isto aqui, tem que ser igual a o que eu coloquei em evidência, vezes A sobre o primeiro termo, mais B sobre o segundo termo, mais C sobre o segundo termo. Por quê? Porque esta soma, ou seja, esse termo, esse termo e esse termo, eu consigo antitransformar, eu consigo achar uma expressão num espaço real e não no espaço de Laplace. Se eu tentar antitransformar esta expressão aqui, eu não vou ter como, porque não tem na tabela. Eu preciso fazer esse método de frações parciais para conseguir antitransformar e achar em espaço real. Bom, aí você vai exigir um cálculo um pouquinho chatinho para achar A, B e C. Aqui, por exemplo, eu achei A, para você ter uma noção do tamanho da expressão, mas daí você precisa fazer por frações parciais, mas basta aí achar A, B e C,
e você acha a expressão C3 relacionada com C1, que é a concentração que entra no tanque 3, que é o que ele pede na questão B, né? Qual seria a concentração do tanque 3 se acontecesse um pulso de CI, né? Fosse elevada subitamente. Né? A gente transformando, achando A, B e C, você vai encontrar a resposta. É isso aí.